Boa noite, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Estamos começando aqui mais uma live, mais uma aula sobre saúde emocional. Cacá, você aqui, lindona, seja bem-vinda. Wellington, o pessoal vai entrando. Tudo bom, Cauane? Ai, gente, tô tão feliz, tô apaixonada em fazer aulas aqui. Agora que eu me adaptei ao Instagram, né, com a tecnologia, que eu já vi que tudo funciona, tô super animada aí preparando conteúdo para vocês. E hoje o nosso tema tá muito legal, porque nós vamos falar, até deixa eu fixar aqui o conteúdo, o tema da live. Deixa eu publicar, fixar comentário, perfeito. Porque hoje o nosso bate-papo vai ser: Oi, Ana Flávia, seja bem-vinda. Nossa, muito feliz que vocês estão aqui. Então, o que nós vamos conversar hoje? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é o quê? O quanto a nossa mente causa doenças no nosso corpo. Isso mesmo. Vocês acreditam que a nossa mentalidade, as nossas emoções, os nossos pensamentos podem fazer com que o nosso corpo adoeça? Mas também a nossa mente e os nossos pensamentos podem fazer com que o nosso corpo se cure? Pois é, gente, hoje eu vou trazer muito conteúdo sobre isso. Ai, Val, seja bem-vinda, você também aqui. Tema muito legal hoje, fico muito feliz de ver as pessoas entrando, participando. Se vocês tiverem pergunta, dúvida, vai colocando aqui nos comentários, que a hora que eu for dando um tempinho eu vou parando, vou lendo aí e respondendo. Mas hoje vamos pensar comigo o poder, entender, na verdade, o poder que a nossa mente tem com o nosso corpo. Tá? A nossa mente, ela cria doenças, mas ela também tem o poder de curar doenças. Isso mesmo, gente. Eu vou trazer algumas pesquisas científicas mostrando aí resultados do quanto a nossa mente pode trabalhar com a autocura. Lógico, doenças assim menores, mais simples, de uma complexidade menor, mas ainda assim já demonstrando a força e o poder que tem a nossa mente. Mas a primeira coisa para a gente começar essa live, vamos entender comigo o seguinte: o que são doenças e o que causam doenças, tá? A mente é um fator que pode causar doenças, mas a gente não pode negar que existem também fatores genéticos, existem fatores de alimentação, existem fatores como vírus, bactérias que causam doenças, existem fatores sistêmicos. Hoje já tem uma linha de terapia que é a constelação familiar sistêmica, que mostra o quanto pertencer a uma determinada família pode trazer doenças por repetições de padrão, tá? E nós temos aí um outro fator que é a mente. Então hoje nós falamos de quê? Doenças psicossomáticas, que são o quê? O psico, ele vem de mente, o somático, ele vem de soma, que é corpo. Então são doenças que surgem no corpo físico, tá? Ah, legal, Wellington, eu posso utilizar então, porque o Wellington passou essa semana por uma vivência muito forte. Eu não vou entrar em detalhes, tá, Wellington, mas eu acho que é um exemplo que vai ilustrar muito bem o conteúdo. Muita gratidão aí por permitir utilizar a sua história. Então, o que são doenças psicossomáticas? Vamos entender comigo. O corpo, ele adoece, e aí você vai no médico e o médico faz uma bateria de exames e ele simplesmente chega à conclusão de que não tem nada orgânico, não tem nada biológico no seu corpo causando a doença. A doença está sendo causada ou agravada pela nossa mente, pelo nosso emocional, pelo nosso estresse. E o Wellington, por exemplo, essa semana, ele teve uma sensação de um infarte, que depois ele foi descobrir que era um ataque de pânico. E o ataque de pânico, para quem não conhece, ele causa aquela sensação de aperto no coração, como se o teu coração fosse apertando, 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 e dá a sensação de que o coração literalmente vai parar de bater, e ele foi parar no hospital. Quando a gente foi olhar a história por trás, é um conflito, uma situação mal resolvida, né, com o pai, com uma questão familiar, e inconscientemente a preocupação de lidar com essa situação é tão grande que chegou ao ponto de parar ali o coração numa crise de pânico.
E hoje tem estudos que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, cada doença ela traz um conflito. Por exemplo, doenças no coração, né, qualquer doenças relacionadas ao coração, elas estão muito ligadas a quê? Situações em que a gente se sente não amado, que a gente se sente rejeitado, que a gente não consegue amar verdadeiramente o outro. Por isso, o órgão do coração. Por exemplo, o fígado. O fígado, quando a gente encontra pessoas que têm alguma doença no fígado, o fígado é muita raiva acumulada, está vinculada à mágoa. Sabe aquela pessoa que não consegue superar o passado? Então ela tem tanta mágoa, tem tanta raiva da vida, ou raiva de alguma situação, ou raiva de alguma pessoa, que essa raiva toda, ela vem e ataca o fígado, tá? Então doenças do fígado é pra gente parar e refletir. Eu tô com raiva do quê? Que mágoa eu tô guardando? Tá? Enxaqueca para mulherada, que é algo que sofre muito, que são as dores de cabeça, elas estão ligadas a quê? Controle, mente. São aquelas pessoas que têm tanta necessidade de controlar algo, de dominar algo, né? De trabalhar aqui com a mente, com o racional o tempo todo. Quem tem crises de enxaqueca tem muita dificuldade de vivenciar o emocional, de se permitir os desejos, de se permitir as aventuras, que controla tudo na mente, que chega um momento que a mente não aguenta mais. E aí ela somatiza com a enxaqueca, por exemplo. Estômago, gente, doenças do estômago, seja azia, gastrite, úlcera, estão muito ligadas com medo da vida, situações que às vezes eu não digeri no passado, eu não digeri algo que me aconteceu e aí eu não processo, eu tenho medo do futuro. E aí começa essa queimação no estômago. Nossa, eu poderia falar aqui de várias doenças e o que tem de fundo emocional, garganta, tá? Garganta tá muito ligada a quando eu tô engasgada com algo. Quando eu tô engasgada com uma situação, quando eu tô engasgada com uma pessoa e eu não consigo expressar o que eu sinto. E aí engasga, a garganta inflama. Então, assim, lógico, como a gente começou falando, existem questões biológicas, existem outros fatores, né, que podem influenciar nas doenças, só que a mente, o que tá por trás, ele influencia demais. Só que o que acontece? Nós vamos lá, eu tô com dor de cabeça, eu tomo um remédio para dor. Eu tô com um probleminha, aquela mal-estar no fígado, eu vou lá e eu tomo um Epocler. Aí eu tô com dor de estômago, eu vou lá e eu tomo um Estomazil. Nós maquiamos a dor, o mal-estar, com remédios. Eu não sou contra remédios, tá? Nós precisamos de medicamento para tratamento da doença. Só que o que acontece? Eu não paro para refletir o que está causando. Eu vou lá e eu trato o sintoma. Né? A gente entope o corpo com química dos remédios, né? Então a gente vai bombardeando ali com a medicação, mas a gente não para olhar. O meu fígado está atacado, por quê? O que está causando essa doença no meu fígado? O que está causando essa enxaqueca? O que está causando essa gastrite? O que fez com que eu tivesse uma crise de pânico? Porque não adianta eu só tratar o sintoma, mas cedo ou mais tarde aquela doença volta. Eu tive enxaqueca desde os meus 11 anos de idade. Eu tratei enxaqueca com médicos dos mais diferentes possíveis. Eu fiz todo tipo de exame que vocês possam imaginar, eletro, ressonância, olha, eu fiz de tudo e o médico sempre dizia pra mim assim, é estresse, Karina, é estresse. Até nas minhas fases boas, o médico dizia, é estresse. E nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, graças a Deus, eu não tive mais crise de enxaqueca, porque eu fui entender, eu fui estudar o que essa doença estava querendo me mostrar. E realmente, quem me conhece mais no íntimo sabe que eu sou uma pessoa bem controladora. Eu gosto de controlar tudo, eu gosto de saber as variáveis, eu gosto de saber, olha, se eu for por esse caminho, quais são as alternativas, eu tenho essa necessidade de controle. E ali eu falei assim, enquanto eu desejar controlar tudo, esquece, eu vou continuar tendo enxaqueca. Eu tinha enxaquecas de ficar 2, 3 dias tendo que ficar no escuro, não aguentando ver luz, não aguentando ouvir barulhos, de tanta dor que eu sentia. De ir para o hospital e só melhorar com remédio na veia. Então, desde então, eu venho tomando controle, assim, tomando controle, ó, o ato falho aqui, né? Quem quer soltar o controle e eu quero tomar o controle. Mas eu venho estando presente o tempo todo de falar, isso eu não posso controlar. Entendeu? Então, essa é a mensagem principal da nossa aula. As doenças que aparecem, que surgem no nosso corpo, todas estão ligadas com algum aspecto emocional.
Toda doença que existe tem um aspecto emocional por trás. O aspecto emocional pode não ser a única causa. Como eu falei, podem ter causas biológicas, genéticas, vírus, bactérias, enfim. Mas com certeza tem um fator emocional por trás. Tá? Até, por exemplo, eu não quero entrar muito nesse tema polêmico que é o Covid, né? Mas há uma necessidade planetária, uma necessidade mundial de um autocuidado, então, houve-se, né? A gente pode olhar para essa energia. Eu não gosto muito de entrar em temas assim de energia, porque é complexo para se explicar numa live. Mas a gente atrai, tá? E aí a gente tem que compreender o funcionamento da mente. A nossa mente é consciente, que é a razão, que é a mente, é o que eu penso, né? É o que eu tenho ali clareza, e inconsciente. Só que, gente, pega essa informação, registra isso. 90% do nosso comportamento é dominado, moldado pelo nosso inconsciente. Ou seja, nós não temos clareza do porquê agimos dessa maneira. Já passou por situação, por exemplo, eu vivo esse desafio, que você diz assim, vou parar de comer doce. Sim, isso é consciente, né? Então a minha mente está dizendo, não vou comer mais doce. Deu meia hora depois, estou eu lá comendo um pedaço de bolo gigante. Tá? Se tudo fosse consciente, se tudo tivesse ligado à minha mente, seria fácil dizer assim, eu nunca mais vou comer doce, eu vou na academia todo dia, eu vou dormir mais cedo, eu nunca mais vou chorar, né? Eu nunca mais vou agredir alguém, ser agressivo com alguém. Seria fácil. Mas por que não é fácil? Porque é inconsciente. Por trás do nosso comportamento tem sempre uma emoção inconsciente. Por trás da nossa doença, né, a doença no nosso corpo tem uma emoção. E a gente só descobre essa emoção que está por trás quando a gente para e se pergunta o que está por trás. Quando a gente se permite uma reflexão verdadeira para entender. E, gente, me desculpa, se a gente não parar e olhar para dentro, sabe, olhar o que eu não estou querendo ver, que está causando doença, que está atrapalhando minha vida, que está fazendo com que as coisas não fluam na minha vida, a vida vai continuar a mesma. Porque até sabotagem. Se eu não acredito, por exemplo, se eu digo assim, eu quero ter sucesso financeiro, né? Eu tô com um cliente que eu atendi hoje que fala assim, Karina, minha vida financeira não flui. Né? A coisa não vai para frente. Só quando a gente parou para identificar, tem tantos pensamentos inconscientes de eu não mereço ter dinheiro, eu não mereço ter uma qualidade de vida. Conscientemente, eu não mereço? Como assim? Lógico que eu mereço. Só quando a gente para ver o que a gente pensa e sente no mais profundo, a gente entende que nem sempre a gente acredita que merece, nem sempre a gente acredita que é capaz. E aí, inconscientemente, a gente começa a criar essas situações, criar as doenças, criar os conflitos, criar os problemas. Tá? Mas tudo por quê? Porque tá aqui na nossa memória. São memórias que foram sendo criadas ao longo de toda a nossa história. Começa na infância e vai sendo carregado. Nós temos uma tendência comportamental de repetir a maior emoção que nós vivemos até os 7 anos de idade. Então, se você até os 7 anos de idade viveu num ambiente de amor, de acolhimento, de proteção, durante a sua vida adulta, é natural que você procure e busque criar essas situações novamente. Procure pessoas que te amem, ambientes que você seja reconhecido e acolhido. Mas se você teve na sua infância momentos de conflito, de muita dor, de problemas, de briga, de sentimentos em que você se sentiu rejeitado, mal amado, então é natural, você começa a repetir esse padrão. E aí você se torna um adulto e você vai buscar repetir aquela emoção. Se eu me sentir rejeitado na infância, eu começo a passar a minha fase adulta buscando relacionamentos, buscando empregos, buscando doenças que façam com que eu continue sendo rejeitado. Porque é a energia principal que formou o nosso ego, que formou a nossa consciência, que formou a nossa mente. Faz sentido tudo isso para vocês, gente? O quanto nós temos esse padrão de repetição e o quanto tudo isso está ligado à nossa mente? Vira um ciclo, Evandro, exatamente. E aí a gente fica preso naquele ciclo vicioso. Se na infância eu vivi emoções de rejeição, de não me sentir amado, na fase adulta eu continuo repetindo. E aí eu fico preso nesse looping.
Então, quebrar o looping é tomar consciência, porque toda linha da psicologia a gente estuda o seguinte, que quando você tira do inconsciente, quando você entende a emoção, a situação, o medo que está por trás, você desbloqueia, você quebra esse padrão comportamental. Entendeu? Só que para isso, por isso que o autoconhecimento pode ter se tornado até banalizado, mas por isso que o autoconhecimento vem de tanto. Porque é onde a gente desbloqueia as nossas doenças, é onde a gente se permite a cura, porque está ligado ao poder da nossa mente, né? E aí a gente começou falando de doenças, né? E muitos entendem, né? Nós precisamos entender, na verdade, o que é saúde. Porque saúde, gente, segundo a OMS, eu vou até ler para vocês, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, muitas vezes, eu não tô doente, Karina, não tô com nenhum problema de saúde. Ok, mas será que você é realmente saudável? Você vive? Vocês estão me ouvindo? Acho que agora voltou. Então aí eu pergunto, né? Eu não tenho nenhuma doença, mas será que de fato eu sou saudável? Eu tenho equilíbrio de bem-estar? E aí, gente, o que é mais lindo que nesse conceito de saúde surgiu a psicologia positiva. Porque a psicologia, por muitos anos, também só estudou as doenças mentais, né? A depressão, o pânico, a esquizofrenia, a bipolaridade. Então, os primeiros anos da psicologia foi inteiro estudando doença. E tem 20 anos, mais ou menos, que surgiu a psicologia positiva junto com esse conceito de saúde, que saúde vai além, né, de não ter nenhuma doença ou uma enfermidade. É esse bem-estar físico, saúde do corpo, mental, que é o que a gente está falando, das emoções, da mente, e social, que envolve o quê? Os nossos relacionamentos, o meio que eu convivo. Então eu posso dizer que eu tenho uma saúde boa, de fato, quando eu tenho equilíbrio nessas 3 áreas, no corpo, na mente e nas relações, no meio social que eu convivo. Então não é fácil, porque são muitas áreas. E essa é a minha missão, é isso que eu acredito, que nós podemos o tempo todo treinar a nossa mente como nós lidamos com a vida. Porque, gente, eu já disse em outras lives, problema, dificuldade, obstáculo, coisa ruim, olha, vai acontecer na vida de todo mundo. Não tem como, faz parte da vida, né? Problemas, eles vão surgir. A questão, o segredo da inteligência emocional, da saúde emocional, é como eu lido com essas situações, como eu enfrento os problemas que estão diante de mim. Eu tenho um problema lá, como trouxe a história do Wellington, né? O Wellington tá lá enfrentando um grande desafio com seu pai, né? Não adianta fugir. Não adianta, Wellington. Nós temos que lidar com o problema. Enfrentar o problema e entender que todo problema, todo desafio, toda dificuldade que surge na nossa vida, toda doença que entra na nossa vida, ela vem para nos fazer evoluir. Ela vem para nos ensinar algo. É como se o corpo dissesse assim: você não está olhando para a emoção, então eu vou te dar uma ajuda, vou te dar um chacoalhão. E a gente adoece. Porque aí quando você adoece, você precisa olhar. Tem uma frase do Lair Ribeiro que eu postei até essa semana que ele diz isso: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, para investir na sua saúde, você vai precisar arrumar tempo para cuidar da tua doença. Porque a gente adoece, o corpo adoece. Tá? Então isso é muito importante da gente compreender. E quais os 2 principais pontos que causam as doenças psicossomáticas? Estresse, tá? Estresse é um fator, eu digo que é um mal que mata em silêncio. Segundo uma pesquisa, gente, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2019, ano passado, 200 mil pessoas morreram com problema do coração, alguma doença do coração. E quando eles fizeram um diagnóstico do principal motivo que causou a doença, teve lá 74% relacionado a estresse. Estresse no trabalho, estresse financeiro, estresse de relacionamento. 200 mil pessoas morreram ano passado com problemas no coração e 74% dessas 200 mil pessoas, a principal causa do adoecimento era estresse. Estresse. Só que, gente, vou contar um segredinho para vocês. Não tem como nós não sentirmos estresse. Segundo o Selle, que é um grande estudioso do estresse, ele diz que a gente só vai viver a única situação em que não existe nada de estresse no nosso corpo é quando a gente morre.
tá? Porque o que é o estresse? Porque o estresse em si, ele não é bom nem ruim, ele depende da interpretação e da dose. Porque o estresse, o que é o conceito, tá? O estresse é quando algo externo ou uma situação externa ou interna, ela tira o equilíbrio do nosso corpo, a homeostase do nosso corpo. Então, meu corpo tá lá tranquilo, vem um leão, por exemplo, eu encaro um leão, e aí o meu corpo ele começa a produzir estresse, ele sai do equilíbrio, da homeostase ali, ele entra numa situação em que ele produz mais adrenalina, em que ele produz mais cortisol e ele me coloca num estado de alerta para fugir, né, ou para lutar. Então, a nossa sociedade, a sociedade dessa correria, dessa vida frenética, é isso mesmo, Evandro, é como a gente lida com o estresse, porque a sociedade hoje é muita correria, gente. Eu não sei vocês, mas eu tenho o tempo todo a sensação de que o tempo tá contra mim, que eu tenho 10 milhões de coisas para fazer e o meu dia é curto demais para isso. Então, isso é cultural também do momento que a gente vive dessa correria frenética de que a gente tem que fazer 10 milhões de coisas o tempo todo. Então, é como eu lido com isso. Porque o estresse, quando ele pode ser positivo? Por exemplo, você tem que entregar um relatório ali, aí você tá com um pouquinho de preguiça, vai procrastinando, vai adiando, o teu chefe chega e fala assim: ô fulano, cadê o relatório? Preciso para ontem. Tum! Na hora, o nosso corpo começa a produzir ali adrenalina, cortisol, a gente fica estressado e a gente, corre para entregar um resultado. Então o estresse ele nos move, o estresse ele move a humanidade, né? Porque essa mudança hormonal no corpo, essa abundância de substância nos tira da zona de conforto, do equilíbrio físico. Só que aí o que a gente tem que avaliar, qual é a dosagem que eu suporto de estresse? Porque o que acontece? Se eu estou diante de uma situação constante, por exemplo, se eu tenho um chefe, é uma situação que eu atendi um cliente esses dias, ele tem um chefe muito difícil, um chefe muito grosseiro, que o tempo todo é agressivo, grita nas reuniões, sabe? Dá aqueles feedback, aqueles esporros em todo mundo. Então essa pessoa ela vai trabalhar todo dia num ambiente de estresse, num ambiente muito tenso, num clima muito tenso. E aí diante dessa tensão, o corpo dela está o tempo todo produzindo cortisol, porque não é algo não é uma única situação, é constante. Então nessa constância, o corpo dela produz muito cortisol e o corpo dela começa a adoecer. Aí esse estresse ele deixa de ser saudável porque ele começa a causar o adoecimento do ser humano. Então, novamente, a gente volta. O que me causa estresse hoje? O que está fazendo com que o meu corpo adoeça? É o meu chefe? É o meu casamento? É a minha situação financeira? Né? É a minha família? É os meus pais? É o meu filho? O que está tirando o meu sono? O que está me deixando preocupado e angustiado? Nós precisamos treinar a nossa mente, né, a fazer essas perguntas, porque só identificando a causa, lembra lá que a gente começou a aula? Só identificando o que está por trás, os meus medos, os pensamentos ali, as emoções, que eu consigo soltar e desapegar. Então o estresse hoje é um dos grandes causadores. Quem aqui já foi no médico e o médico disse, isso é estresse? Problemas, quem tem problemas de prisão de ventre, tá? Prisão de ventre ou intestino solto, tá muitas vezes vinculado a estresse, gastrite, queda de cabelo, calvície, tá ligado a estresse, enxaqueca, né? Muitas e muitas doenças que você passa ali no médico, você chega, ele faz aquele exame, faz um monte de exame, faz aquela bateria e ele chega, não tem causa orgânica, é estresse. E aí? E como eu disse para vocês, estresse é o mal que mata em silêncio. Porque quando a gente vai ver, o nosso corpo já parou de funcionar em alguma coisa, tá? Esse aí dentro, o cardiologista aqui do Wellington falou, tem que cuidar da cabeça, tem que cuidar da mente, tem que cuidar das emoções. Tem não, né? Porque na verdade a gente não tem que nada, tem que ser uma escolha. Tem que ser assim, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma saúde integral, uma saúde do meu corpo físico, da minha mente. Porque olha, gente, para quem conhece a minha história, eu fiz uma mudança tem 5 anos. Até 2015 eu era uma pessoa negativa, eu era uma pessoa reclamona, eu era uma pessoa extremamente orgulhosa, eu não era uma pessoa, eu preciso ser sincera com isso, para quem acompanha o meu conteúdo sabe que eu sempre digo, conto mesmo como eu fui, mas assim, eu era uma pessoa muito estressada, muito irritada com tudo, nervosa com tudo, né? Em 2015, quando eu comecei esse processo de
Autoconhecimento, gente, para vocês terem ideia, quando a gente faz formação em psicologia, quando você se forma como psicólogo, você tem ali um critério de passar pela terapia, de ser cliente, ser paciente, né, de um psicólogo. Porque como eu vou entender o outro verdadeiramente se eu não olhei para dentro? E vocês acreditam que a primeira vez que eu fui procurar um psicólogo, eu já tinha 5 anos de formada? Eu já tinha 5 anos de formada e eu atendo desde o segundo ano, eu atendo desde 2007. Eu atendo no consultório. E eu já tinha 5 anos de formada, porque eu falava assim, eu vou olhar pra dentro pra quê? Pra que eu vou olhar vou mexer com o quê? Tá tudo certo, a vida tá caminhando, não vou mexer. Olha a cabeça do ser humano, olha a cabeça de uma psicóloga que ajudava outras pessoas e tinha medo de olhar pra dentro. Só que quando eu me permiti, em 2015, a começar esse processo de olhar pra dentro, foi dolorido. Porque foi dolorido olhar pra mim e falar assim, Karina, você é muito orgulhosa. Você precisa soltar esse orgulho. Karina, você é muito egoísta, porque você está o tempo todo pensando no seu umbigo e não está pensando no próximo. Dói, gente, dói. Só que foi olhando para tudo isso que eu consegui, aos poucos, soltando essas emoções, esses pensamentos que estavam no meu inconsciente, que eu não queria olhar, e me permitindo ser a pessoa que eu sou hoje. Então, é um processo extremamente necessário para o nosso processo de cura, né? Legal, Wellington, começar a terapia, né? É muito importante. Ajuda muito, dói, mas é necessário, né? Então, o estresse é um dos causadores aí das doenças psicossomáticas e o outro pilar são as emoções. Emoções como ressentimento. Ressentimento é um negócio, gente, já tem estudos mostrando, tá? O quanto ressentimento está vinculado ao câncer. O quanto câncer, lógico, não é o único fator, como eu já falei para vocês, né? Não é o único fator o emocional, mas já está vinculado e tem muitos estudos e pesquisas mostrando que pessoas que passam por um processo de câncer têm algumas situações de grande ressentimento com a vida ou com outras pessoas, mágoa. E isso fica tão guardado que a pessoa não quer olhar, que o corpo vem, né, junto com outras situações externas, né, como tem a alimentação, tem diversos fatores hoje que já são estudados sobre o câncer, mas ressentimento é um fator que agrava, mágoa, ressentimento, sentimento de culpa, se sentir culpado. Sabe? Sentir ali crítica, pessoas que são muito críticas consigo mesmo, pessoas que buscam ser perfeitas. Eu não fui bom nisso, eu não consegui fazer isso bem feito, que fica o tempo todo se criticando, é um fator que traz muita doença psicossomática. Muito. E semana que vem a nossa live é inteira sobre perdão, ressentimento, mágoa, culpa, sobre essas emoções que corroem o ser humano, corrói a nossa vida, destrói a nossa vida se a gente não trabalhar as mágoas. E às vezes, gente, não é mágoa só com o outro, não é ressentimento só com o outro, é com a gente mesmo. É raiva, às vezes, de nós mesmos, crítica de nós mesmos. Sabe, mágoa porque lá atrás eu não tive alguma coisa, ou eu não conquistei alguma coisa do jeito que eu queria, ou não fiz algo do jeito que eu queria. Então, esses pilares, essas emoções em si, elas destroem o ser humano, destroem. E por isso é importante a gente olhar, o perdão é algo que é muito trabalhado com essas emoções, é algo que a gente vai conversar bastante semana que vem. Vou trazer um exercício até mostrando como começar o perdão e o que é o perdão, né? Porque o perdão, gente, não é esquecimento, né? Mas o perdão é parar de dar poder para o outro, né? É se libertar daquela dor. Então é algo que a gente vai trabalhar bastante. Hoje o nosso foco vai ser um pouquinho mais no estresse, mas semana que vem, já marque aí na agenda, na quarta-feira, 9 horas da noite, nós vamos trabalhar um pouquinho mais desses sentimentos que estão aí corroendo e causando muitas doenças psicossomáticas. Até agora, gente, vocês estão entendendo? Tá tudo ok? Vocês estão compreendendo aí o que eu tô trazendo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Legal. Antes de psicólogo, também somos humanos. Rubens, é algo que eu tenho que me lembrar constantemente, viu? Porque eu esqueço disso. Porque quando você é psicólogo, você é tão cobrado, né, por atuar como psicólogo, ter a perfeição, ser extremamente saudável, ser extremamente equilibrado, mas antes disso nós somos seres humanos, né? E o ser humano, ele é falho, tanto que é por isso que nós nascemos para evoluir, para aprender, para nos desenvolver diante da vida. Então, estamos aí ligados a ser humano, tá? Então, eu tô vendo aqui que vocês estão entendendo, eu vou seguir, né, falando aí um pouquinho mais. E aí eu vou trazer para vocês
ainda falando de como treinar a nossa mente, de alguns experimentos. É muito importante a gente entender que corpo e mente estão conectados. Tudo que eu faço com o meu corpo afeta a minha mente. Tudo que eu faço com a minha mente afeta o meu corpo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você dorme muito mal, você dorme super cansado, você tem uma insônia a noite inteira, fica exausto, rola na cama, dorme mal. No dia seguinte, como é que vai estar a sua mente? A sua mente vai estar dispersa, a sua mente vai estar se sentindo mais cansada, você perde o foco, você não consegue produzir tanto. Por quê? Porque o seu corpo físico não conseguiu descansar. Tá? Esse é um exemplo só para a gente ilustrar o quanto corpo e mente estão ligados. E com a mente é a mesma coisa. Se eu pegar para você, né, um dia que você tá ali com raiva, né, que você tá irritado, que você tá frustrado, que você tá exalando o nervosismo, como é que vai estar o seu corpo? Observa, o teu corpo fica duro, começa essa região do pescoço, fica toda tensa, sabe? Mandíbula, pessoas que sentem muita raiva, elas canalizam a força na mandíbula, prendem, né, com tanta força que você solta o maxilar, você sente dor, porque o nosso corpo está reagindo à emoção da raiva. Né? E tem uma pesquisa, a Ellen Langer, ela é uma grande pesquisadora, dizem que ela é a mãe da atenção plena, do mindfulness, né? Que é essa questão de aprender a meditação de estado de prontidão, de estado de presença. E ela fez uma pesquisa, gente, um estudo sensacional. Nesse estudo, o que ela fez? Ela montou um resort para fazer esse experimento. Então, ela fez essa pesquisa no ano de 1979, ela pegou alguns idosos ali que tinham entre 75 e 85 anos, pegou um grupo de idosos e colocou numa casa, tipo um BBB da vida, colocou num resort ali, numa casa, só que toda a estrutura dessa casa é como se fosse o ano de 1959, ou seja, 20 anos a menos. Então, os senhores que tinham ali 75 anos, por exemplo, eles iam ser tratados como se eles tivessem 55 anos, 20 anos a menos. E aí, o que ela fez? Ela fez uma bateria de exames antes dessas pessoas entrarem na casa. Eletro, audição, visão, tirou fotos dessas pessoas e essas pessoas permaneceram ali por um tempo dentro dessa casa. E foram tratadas como se elas tivessem 20 anos a menos. A música, a alimentação, sabe, a decoração inteiro. Criou-se um ambiente extremamente voltado, né, para a década de 50 e não mais para a década de 70, que era a década que eles estavam vivendo. Gente, os resultados são sensacionais. E isso virou, na BBC, criou-se um seriado para replicar esse estudo, tá? Para reproduzir ali num formato de seriado. Então, tem o depoimento de um senhor que ele tinha muita fraqueza nos ossos. Então, ele entrou numa cadeira de rodas e ele não conseguia ficar muito tempo em pé, ele não conseguia sustentar as suas pernas. E aí, o que foi legal, que ele tinha que carregar, no primeiro dia, ele tinha que carregar as próprias malas, né? Não tinha ninguém para ajudar. Eles eram tratados com 20 anos a menos. E aí, ele não conseguia. No primeiro dia, ele arrastou as malas, puxando com a cadeira de roda, né? Sentado. E no último dia, ele sai andando e carregando a sua própria mala. E ali, ela mostra o que esse estudo mostra. O quanto simplesmente a mente, por acreditar que tinha 20 anos a menos, fez com que o corpo reagisse e ficasse mais saudável. Tá? Teve melhoras de audição, teve melhoras de visão. As fotos, tem fotos, se vocês buscarem esse experimento na internet, tem fotos do antes e depois. E foi coisa assim de 15, 20 dias que eles ficaram nesse resort, né? Nessa casa adaptada. Tem fotos, você vê a expressão, a pele, o quanto melhorou. E ela mapeou a mudança física. Então é um estudo assim que mostrou o quanto o nosso corpo está conectado à nossa mente. O simples fato de eu acreditar em algo fez com que o meu corpo melhorasse fisicamente. É o que a gente estuda hoje do efeito placebo. Né? O que é o efeito placebo? Efeito placebo vem da indústria farmacêutica. Então, quando eles precisam testar algum novo medicamento, eles utilizam numa amostra da população esse efeito placebo, que é um remédio, é uma cápsula mesmo, só que tem açúcar ou farinha dentro. E tem muitos estudos mostrando que o efeito placebo tem cura física no corpo.
E legal que, assim, eu adoro essas histórias porque são estudos, são pesquisas científicas, são neurocirurgiões, neuropesquisadores que param ali para estudar a mente e o efeito disso tudo. E aí teve um experimento com um neurocientista da Universidade de Duke, dos Estados Unidos. Eles fizeram o seguinte experimento. Tinha uma amostra de pessoas que tinham o intestino irritável, né? Tinham um probleminha no intestino. Aí eles colocaram lá a quantidade de amostra e eles fizeram o seguinte, dividiram uma amostra e para essa metade eles disseram assim, olha, esse remédio que nós estamos testando era só açúcar, tá? Era o placebo, ninguém sabia, mas aí eles disseram para essa metade o seguinte, olha, é um remédio super novo, mas é um remédio que está tendo muita assertividade, muito efeito. Todo mundo que toma está tendo ali cura nessa questão intestinal, está tendo melhoras momentâneas, rápidas e criou toda aquela ilusão de que aquele placebo, açúcar, não tinha medicamento, de que aquilo era a cura que eles precisavam. Para outra metade da amostra, eles disseram totalmente o contrário, que eles não tinham cura, que o remédio não estava funcionando, que o remédio não era bacana, que estava tendo efeitos colaterais, né? E criaram toda uma situação negativa em cima daquele remédio placebo, tá? Então, para um grupo, eles criaram um cenário otimista do placebo, para o outro grupo, eles criaram uma situação totalmente pessimista do placebo. E ainda assim não tinha medicamento, tá? Eles fizeram esse estudo na Universidade de Duke. Eles fizeram esse estudo, tá? E o resultado, gente, lembrando que era placebo, açúcar ou farinha, não tinha componente farmacêutico, não tinha componente químico. Do grupo que acreditava, né, eles tiveram uma melhoria na sua questão intestinal de 78%. 78% daquela amostra que acreditava no efeito placebo teve melhoras no seu tratamento intestinal. 78%. Simplesmente pela crença, né, de acreditar que o remédio faria efeito, o seu corpo começou a produzir substâncias que foram melhorando, não teve uma cura 100%, mas teve melhoras significativas naquele problema intestinal. 78%. Tá? Daquele grupo que não acreditava, né, eles tiveram ainda 12% que tiveram melhoras, que conseguiram ter uma mudança de cura ali, né, de melhoria no seu intestino. 12% daqueles que não sabiam da qualidade do remédio. E aí, o que é legal disso? Que quando eles foram estudar o cérebro das pessoas que tiveram essa melhora, tanto do grupo otimista quanto do grupo pessimista, aqueles que melhoraram, eles tinham a mesma área do cérebro extremamente ativada, né? Que é o que eles falam ali do lobo frontal e do sistema límbico, que estavam extremamente ativos, e o lobo como é que chama o lobo? Esqueci o nome da parte de trás, né, do lobo posterior, e ele estava inativo. Então, a mesma área ali que de todos que tiveram essa cura estavam sendo trabalhadas, né, estavam ativas. E aí, gente, muitos neurocientistas definiram que esse ponto do cérebro, eles deram o nome de ponto de Deus. Tá? Trabalhando a fé, a crença em algo. Não só a fé num processo de milagre, não. Eles associaram com o ponto de Deus, mas para acreditar, para trabalhar a fé em acreditar em algo, em acreditar num tratamento. Então, olha que bacana. Hoje já tem estudos, se vocês quiserem, pesquisem no Google, no YouTube, Ponto de Deus, pesquisas de neurocientistas, porque eles trazem toda uma explicação do cérebro, do funcionamento, mostrando quanto uma oração, uma crença, quando a gente alimenta ali um pensamento positivo, quando a gente, né, se fortalece com crenças e pensamentos ali saudáveis, o quanto isso está produzindo substâncias boas no nosso corpo que são capazes de trazer curas para o nosso corpo. Ponto de Deus. Isso assim, para mim é fenomenal. E legal que a meditação, ela tem o mesmo poder de ativar esse ponto de Deus, né, essa parte da nossa região cerebral que traz, assim, essa cura. A fé que cura, né, Evandro? É isso mesmo, é a fé e a ciência começando a se comunicar, né, a se fortalecer. Ali uma união. Lógico que ele não fala só da fé religiosa, ele fala da crença em algo, porque esses participantes, eles acreditavam que eles seriam curados.
né? Eles acreditavam que o remédio ia fazer efeito, e a crença acreditavam tão fielmente naquilo que o teu corpo, o nosso corpo, quando a gente está no ponto de Deus ali, ele produz ocitocina, dopamina e serotonina, que são 3 substâncias, 3 hormônios que causam uma sensação de bem-estar no nosso corpo. E isso foi permitindo que o corpo fosse produzindo a autocura. Olha que sensacional, gente, o poder da nossa mente. E o que é mais legal é que cada vez mais tem pesquisadores, cientistas comprovando, trazendo estudos, comprovando o quanto a nossa mente é poderosa. O quanto a nossa vida e os nossos resultados estão ligados à nossa mente, a como a gente percebe a vida e como a gente percebe as doenças, sabe? Então hoje, quando você estiver doente de alguma maneira, qualquer doença que você estiver, pare e se pergunte o seguinte: o que essa doença quer me mostrar? O que essa doença quer me dizer? Para onde eu tenho que olhar? Observe a tua dor. Sinta ali um pouquinho da dor, é no estômago, é na cabeça, é no coração. Pare, respire por um minuto e pergunte para si mesmo: o que essa dor quer me mostrar? Porque ali, se você se acalmar, se colocar num momento de reflexão, de meditação, de oração, se você se colocar nesse estado de centramento, de olhar para dentro e se perguntar o que a doença quer te mostrar, a resposta vem. A resposta vem. Mas a gente precisa aprender a silenciar a mente. Para silenciar a mente, a gente precisa olhar para dentro, né? Então, assim, nós temos um poder gigante nas mãos. Gigante. Nós precisamos aprender a utilizar o nosso cérebro e a nossa mente. Tem alguns neurocientistas que dizem que nós utilizamos só 20% do potencial do nosso cérebro, 20% apenas. Então imagina se nós conseguíssemos estar mais atento para as nossas emoções e para o poder do nosso cérebro, da nossa mente, o que nós não seríamos capazes de conquistar? Qual a vida que nós teríamos se nós cultivássemos diariamente a nossa mente? Porque treino da mente é diário, gente. Não adianta fazer um dia e nunca mais olhar para a mente. Cuidar das emoções é algo contínuo, é algo diário, né? É em contato com a dor que nos fortalecemos. É como Rubens Alves dizia, né? Ostra feliz não faz pérola, que foi a abertura da nossa live, dessas lives de quarta-feira, que eu trouxe esse tema é na dor que a gente se encontra. A dor, ela é uma grande professora, é um grande mestre, só que a gente precisa parar e olhar para o que essa doença, o que essa dor quer nos mostrar. Independente de qual seja, né, o seu problema físico ou emocional ou até social, mas é parar e refletir sobre o que isso quer te dizer, tá? Um outro ponto aqui, tá? A gente está quase chegando ao fim, mas um outro ponto que eu acho que é importantíssimo. A gente está falando do poder da mente, mas eu queria lembrar também o poder das nossas palavras, tá? As palavras, elas são muito poderosas, então é muito importante que eu preste atenção. Eu estudo muito a programação neurolinguística, que é uma paixão, eu sou practitioner em PNL, e dentro dessa linha nós estudamos muito a linguística, as palavras que a gente escolhe. Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e falar assim: ai gente, é tão difícil fazer live, ai é difícil, eu não sei mexer direito, eu não sei interagir com as pessoas, ai difícil, me causa aquela angústia de dificuldade, será que eu vou conseguir? Eu me coloco de vítima, ai é tão difícil. Agora se eu virar para vocês e falar assim: olha gente, é desafiador pra caramba fazer live. Desafiador, é um desafio. Desafio motiva. A gente troca uma palavra de difícil por desafiador. Muda todo o nosso estado emocional e a nossa reação diante da vida. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí tem um estudo feito pelo Masaru Emoto, que é um japonês, né, um doutor. Esse estudo ele não tem validade científica, mas ele fez essa pesquisa e ficou muito popular. Que ele fez o quê? Ele pegou 3 vidros, tá? E ele colocou arroz e água em cada um dos vidros. Tinha arroz, água nos 3. No primeiro vidro, ele deixou lá por alguns meses. No primeiro vidro, ele colocou palavras de obrigado. E aí, todo dia, ele chegava para aquele vidro e dizia assim, obrigado, e dizia coisas bonitas, positivas para aquele vidro.
Para o segundo vidro, ele dizia assim, idiota, inútil, dizia um monte de coisa negativa. E para o terceiro vidro, ele era indiferente, ele nem ligava, ele nem observava, ignorava por completo aquele terceiro vidro. Depois de alguns meses, quando ele foi observar o resultado, o vidro que tinha arroz, né, com água ali, que tinha palavras positivas, o arroz está branquinho. O arroz que estava ali recebendo palavras negativas o tempo todo, ele mofou, né? Só que o indiferente, ele apodreceu muito mais. O indiferente, ele se destruiu por completo. E aí ele filmou tudo isso. Inclusive, teve uma professora em Curitiba que replicou esse experimento. Eu conversei com meu filho que nós vamos fazer, né? Semana que vem a gente vai montar o experimento e vai deixar aí 2, 3 meses para ver se realmente isso acontece. Mas nesse estudo, ele mostrou isso. O quanto a nossa palavra influencia a nossa vida. E hoje, na psicologia, a nossa palavra, ela direciona o nosso foco. Então, se eu virar para vocês e falar assim, como é que tá a tua vida? Tá cheio de problema? E você começar a falar para mim só problema, como é que vai estar o teu estado emocional? Vai ficar negativo, vai ficar angustiado, vai ficar ali tenso, porque a gente vai estar focando em problema. Agora, se eu virar para você e falar assim, me conta uma coisa muito boa aí da tua quarentena. Sei lá, pensa em algo que está sendo muito legal vivenciar nessa quarentena. Eu direciono o teu pensamento e a tua palavra para o positivo. Eu tô tendo mais tempo com meu filho, eu tô tendo tempo de fazer as lives para vocês, eu tô tendo uma readaptação. Tá vendo como eu mudo as palavras, eu mudo o meu foco, eu mudo o que eu enxergo, eu mudo a minha reação? Tá? E isso é nos nossos relacionamentos. O que eu digo para as pessoas na maior parte do tempo? Eu sou aquele que incentiva ou eu sou aquele pronto a atirar a primeira pedra? Aquele pronto para criticar, para jogar o balde de água fria? E o que eu digo para mim na maior parte do tempo? Eu digo que eu sou capaz? Eu digo que eu consigo? Eu digo que a vida está me dando uma oportunidade? Ou eu estou o tempo todo me autodestruindo, me criticando, sabe? Me chicotando? Quais são as palavras que eu utilizo na minha vida? O que eu digo para mim? O que eu alimento na nossa mente? Porque essa alimentação, ela é consciente, mas ela vai moldando e mandando informação para o nosso inconsciente, que é quem controla de fato a nossa vida e os nossos comportamentos. Então a nossa mente, ela é poderosíssima e as palavras são poderosíssimas. Fora que palavra, gente, a física quântica já vem estudando a frequência da nossa emoção. Que quando eu tô, tudo é célula, né? Tudo é átomos ali. Então quando eu tô vibrando numa frequência negativa, eu me conecto como um imã com situações negativas. E se eu tô vibrando numa frequência nas minhas células de uma maneira positiva, eu me conecto e eu atraio situações positivas. Por quê? Porque é frequência também. Então, além do meu foco, que a psicologia estuda, mostrando que é para onde eu vou direcionar a mente, né? Nós temos também uma frequência energética, uma frequência da nossa célula que está mostrando e atraindo como um imã mesmo. Então, a vida que nós temos hoje é de grande responsabilidade nossa. Se a minha vida está boa ou se a minha vida está ruim, é porque é a forma que eu estou lidando com a vida, é a forma que eu estou encarando a minha vida. Se eu estou saudável, se eu estou doente, é a forma que eu estou me relacionando com a vida. E, gente, eu sinto muito, fugir e evitar olhar para dentro só vai retardar, só vai postergar a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Às vezes é uma coisinha que a gente olha para dentro, é uma chavinha que a gente vira que muda completamente a nossa vida. Então, o meu convite com essas aulas, com esses temas, é plantar a sementinha. Eu digo assim que se um sair daqui da live, sair dessa aula com a sementinha plantada, da importância de olhar para dentro, da importância de se cuidar, da importância de reconhecer o autoconhecimento, eu falo que eu já cumpri minha missão. Porque é a corrente do bem. Se uma pessoa planta essa sementinha, ela leva para mais uma pessoa, que leva para mais uma pessoa, e assim a gente vai melhorando e cultivando um mundo mais saudável. Vipassana é um treinamento que eu fiz budista, um retiro espiritual de 10 dias, conduzido por Goenka, que foi um discípulo de Buda. E eu participei, né, desse retiro em dezembro de 2019 e eu acho que a frase que Goenka disse fecha o conteúdo de hoje. Ele disse num vídeo assim, que nós só teremos a real paz mundial o dia que o ser humano encontrar a sua paz mental. Então, assim, a minha missão é essa, é ajudar as pessoas, a inspirar as pessoas a buscar a sua paz. Não estou dizendo que nós vamos nos tornar monges, totalmente paz e amor, porque isso é um desafio talvez para outras e outras vidas. Mas se a gente conseguir ter esse centramento
né, ter essa questão de calmaria interna, a gente contribui para o mundo. A gente contribui para a paz mundial, literalmente. Então essa frase para mim ficou muito forte. Nós só encontraremos a real paz mundial o dia que o ser humano encontrar a paz mental. Então todo esse ensinamento que eu deixo para vocês é nesse caminho, de que vocês busquem sim, invistam, sabe, na sua saúde emocional, mental, na sua paz interna. Quando a gente domina o nosso diálogo interior, a nossa emoção interior, a gente domina o mundo. A gente vai muito mais longe na vida, na saúde, sabe? É o equilíbrio, né? Eu tô vendo aqui, muito lindo tudo que você falou. Ai, Wellington, que bom que você se emocionou. Espero que assim, a emoção venha para nos colocar em ação, para nos fazer, nos mover, ter um propósito, sabe? De encontrar a nossa paz. Né? Estou aprendendo muito, muito obrigada, que Deus abençoe o meu trabalho. Uma mensagem nessa época, como podemos evitar o estresse e ajudar o próximo em um momento tão frágil atual. Para a gente finalizar então, Evandro, qual o documentário que você está procurando? Marca aí para mim nos comentários que depois eu digo onde está ou eu mando para vocês, tá? Mas respondendo a pergunta do Evandro, nesse momento tão delicado que a gente vive da pandemia, é um momento de muito sofrimento para muitas pessoas, tem pessoas morrendo, tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas sem alimento em casa, tem pessoas tendo dificuldade de conviver com seus familiares, a gente enxerga dores e dificuldades nas mais diversas proporções e situações. Hoje, o que eu acredito muito, duas mensagens para isso. Eu acredito na impermanência da vida. Eu acredito que tudo isso vai passar e tudo isso nos fortalece se a gente se permitir olhar para essa quarentena, para esse Covid, até para a morte. Porque a morte ela também traz um ensinamento, por mais dolorido que seja, mas olhar para tudo isso e perguntar o que eu posso aprender com tudo isso? Como isso pode me tornar uma pessoa melhor? Porque na dor é incrível como a gente descobre uma força incrível, como a gente descobre a nossa resiliência. Esse é o primeiro ponto que eu diria para todos que estamos aí enfrentando essa pandemia. O que tudo isso está trazendo de aprendizado e de evolução para a minha vida e para a minha pessoa. E do mais, gente, o que eu coloco assim, segundo ponto, ajude o próximo. Sempre tem alguém numa situação pior que a nossa. Sabe, quando a gente se coloca em prol de servir o outro, de perguntar para um vizinho se está precisando de ajuda, levar um pão, né, um arroz para alguém que está precisando, né, ou divulgar o serviço de uma pessoa que tem um emprego, né, que tem um comércio, que tem um negócio residencial, comer o lanche daquele lancheiro que é teu vizinho. Sabe, ajude o próximo, independente da sua dor, quando a gente olha para o próximo, quando a gente se preocupa em ajudar o próximo diante dessa situação, a gente reduz a nossa dor, a gente tira o foco da nossa dor. Então, minha mensagem, Evandro, respondendo aí a tua pergunta é essa. Primeira coisa, olhe sim para a dor. Eu sei que está doendo. E eu não sei o quanto a vida está sendo cruel, né, e mais difícil para você. Eu sei que nessa pandemia todos, de alguma maneira, estamos sofrendo. Então, olhe para esse sofrimento, para essa dor e reflita. O que você pode aprender e o quanto você está evoluindo com isso. E segundo ponto, olhe ao teu redor e pergunte: quem eu posso ajudar nesse momento de pandemia? Isso já vai ajudar muito a canalizar e acalmar as suas emoções para enfrentar todo esse momento desafiador, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu tô vendo aqui, meninos, que vocês estão pedindo do seriado, né, do BBC. Eu vou mandar para vocês o link, porque eles têm, que tá em inglês, eu não lembro o nome do seriado em inglês que eles colocaram. Mas eu tenho salvo aqui nos meus documentos, eu vou mandar para vocês, eu tenho o privado de vocês dois, né? E vou colocar também no story ali para quem quiser saber o link. Só que a gente não consegue assistir online, né? Eles não liberaram online, o seriado é de 2010,
mas ali só de ter o link você consegue ver as fotos, você consegue ver os depoimentos dos participantes, então tem bastante informação, só não consegue ver ao vivo ali o seriado porque é bloqueado. Mas eu vou colocar no story e vou mandar para vocês dois, porque vale a pena conferir, ver as fotos, ver os resultados, ver os depoimentos dos participantes, assim, é coisa de outro mundo e reforça o quanto a nossa mente, ela pode curar ou adoecer o nosso corpo. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que de alguma maneira esse conteúdo tenha servido, tenha agregado para vocês. E do mais, nos vemos então na próxima quarta-feira, às 9 horas da noite, eu vou manter esse horário e o nosso bate-papo vai ser em cima de ressentimentos, mágoa, culpa, como limpar todas essas emoções do nosso corpo, da nossa mente. Então, eu vejo vocês semana que vem e vou deixando aqui o meu tchau para todos vocês e a minha gratidão por estarem comigo aqui nesse bate-papo. Muito obrigada, viu? Uma boa noite e um bom restinho de semana para todos.